Antes que a história comece, por favor, inscreva-se no canal e clique no botão de curtir. Assim, vídeos adequados para você continuarão a aparecer automaticamente. Agradecemos também seu apoio com um hype. Além disso, deixei na descrição um link para um vídeo recomendado, então não deixe de conferir. A Argentina é um país que só sabe imitar a Europa. Uma única frase dele abalou os Estados Unidos. Em um popular programa de notícias americano, transmitido ao vivo para milhões de lares, a declaração audaciosa fez o estúdio mergulhar em um silêncio glacial. Quem a proferiu foi Lucas, um estudante brasileiro de 20 e poucos anos, cujos olhos brilhavam com uma convicção inabalável. Com a paixão de quem defende uma verdade absoluta, ele argumentou que o verdadeiro líder cultural e econômico da América do Sul era o Brasil, e não recuou um centímetro sequer. Contudo, no dia seguinte ao fim do programa, tudo mudou. Suas palavras incendiaram as redes sociais. Arrogante demais, não conhece os fatos, diziam as críticas que varreram a nação. Em meio a essa tempestade, Lucas, guiado por Penélope, uma escritora da emissora de televisão americana, embarcaria em uma jornada para confrontar, pela primeira vez, a verdadeira face do Brasil e da Argentina. Ele veria a exuberância vibrante de São Paulo e a calma melancólica de Buenos Aires. Sob o mesmo céu sul-americano, por que existiria uma diferença tão profunda? Eventualmente, Lucas perceberia que quem estava imitando, na verdade, era ele mesmo. Seu orgulho inflamado se despedaçaria, dando lugar a um silêncio profundo. E nesse silêncio, ele tocaria pela primeira vez no verdadeiro significado do orgulho. Esta é a história de como palavras gritadas em nome de uma nação, de valores tidos como absolutos, se transformam em um eco silencioso e reflexivo. Um mal-entendido lançado em um estúdio americano que se converterá em uma compreensão capaz de mudar o futuro de um continente. Pedimos que acompanhe até o fim. Este é o registro verídico da jornada de um jovem que transformou rivalidade em respeito. No centro de um estúdio impecavelmente branco, banhado pela luz ofuscante dos holofotes, um jovem sorria para a câmera. Lucas, há 2 anos fazendo intercâmbio nos Estados Unidos, vindo do Brasil, possuía uma voz clara e um inglês fluente. Mas, acima de tudo, seus olhos transbordavam uma confiança que beirava a desafiança. Naquele dia, ele participava do programa de televisão americano Old Eyes como um representante da nova face da América do Sul. A apresentadora, com um sorriso leve, perguntou: "Seu país, o Brasil, está muito popular no momento. O que você acha disso?" Lucas respondeu sem hesitar: "Nosso país lidera a América do Sul, em cultura, em economia. Afinal, a Argentina só sabe imitar a Europa, não é mesmo?" Por um instante, o estúdio ficou emudecido. Assim que a tradução ecoou, um murmúrio de espanto se espalhou pela plateia. A apresentadora tentou disfarçar com uma risada, mas Lucas continuou, sua voz ganhando força. Samba, futebol, arquitetura. Muitas das coisas que o mundo admira na América do Sul são, na verdade, criações brasileiras que foram copiadas ou ofuscadas. Povo americano, por favor, conheçam a verdadeira América do Sul. Seu tom era firme, e por trás daquela força queimava uma convicção forjada ao longo de anos. Um desejo ardente de não perder para a Argentina. Esse sentimento, quase visceral, movia o coração do jovem estudante. A transmissão se espalhou como um rastilho de pólvora. Nas redes sociais, a declaração de Lucas virou o assunto do momento, gerando um debate acalorado por todo o país. Uma declaração corajosa. Ele apenas disse a verdade. Não, isso é preconceito. Ele simplesmente não conhece a Argentina. A sessão de comentários explodiu. A audiência do programa disparou. Mas em meio ao caos, uma mulher observava a figura de Lucas em silêncio. Penélope Hart, 29 anos, escritora do Old Eyes, afiliado da CNAF. No canto de sua sala de edição, ela rebobinava a fala de Lucas repetidamente. "Só sabe imitar a Europa, hein?" murmurou Penélope. Seu tom não era de crítica nem de compaixão, mas de pura curiosidade. Para ela, a América do Sul ainda era um aglomerado de países distantes em um mapa. No entanto, as palavras de Lucas continham um calor que números e relatórios jamais conseguiriam transmitir, e esse calor se espalhava como ondas pela silenciosa sala de edição. Algumas horas depois, na sala de reuniões da emissora, a equipe realizava uma reunião de emergência. "Essa declaração está pegando fogo", disse o diretor. "Há opiniões divididas."
Que tal usarmos isso como gancho para uma reportagem especial sobre a América do Sul? É uma boa ideia. Se entrevistarmos pessoas diretamente no Brasil e na Argentina, podemos transmitir uma perspectiva real. Ao final da discussão, o tema da próxima matéria foi decidido, conhecendo a América do Sul de hoje. E no centro de tudo estaria ele, Lucas. Naquela noite, um e-mail do chefe de Penélope chegou à sua mesa. Que tal você ir como escritora para a cobertura local? Seu coração acelerou. Um convite para um mundo desconhecido. O que ela ainda não sabia era que aquela viagem se tornaria uma história que abalaria um estudante de intercâmbio, uma jornalista e a memória entre duas nações. Na sala de edição, Penélope fechou o monitor, olhou para sua xícara de café e sussurrou para si mesma, a verdadeira face da América do Sul. É isso que eu quero descobrir. Na manhã seguinte, as redes sociais de Lucas estavam inundadas com dezenas de milhares de comentários. Em meio à tempestade de apoio e críticas, ele apenas olhava para frente. O que residia em seu olhar não era hostilidade, mas certeza. Para ele, a Argentina imitar a Europa não era uma crença, era um fato. No entanto, o momento de testar uma convicção sempre chega silenciosamente. Em um futuro não muito distante, essa prova lhe seria imposta de uma forma que ele jamais poderia imaginar. A luz da tarde caía sobre o vidro da cafeteria, criando uma atmosfera de silêncio que parecia desmentir o caos da rua. Da borda de uma xícara sobre a mesa de madeira, um vapor branco subia, e o aroma suavemente amargo do café preenchia o ambiente. Penélope, sentada perto da janela, havia aberto seu caderno e repetidamente escrevia e apagava o título da pauta decidida na noite anterior, conhecendo a América do Sul de hoje. As 5 palavras alinhadas no papel faziam a curiosidade em seu peito se expandir silenciosamente. Mas ela sabia que as palavras eram apenas um esqueleto, precisavam do calor do sangue para ganhar vida. O sino da porta tocou, e um jovem entrou. Enquanto desenrolava o cachecol, ele percorreu o local com o olhar. Seus olhos pararam em um post-it colado na ponta do caderno de Penélope. Seus olhos castanhos claros expressaram uma breve surpresa, que logo se transformou em um sorriso. Era Lucas. A mesma figura que falará com tanta ousadia na televisão estava ali, mas seu rosto sem a maquiagem do estúdio revelava a juventude própria de sua idade e, ao mesmo tempo, a fragilidade de alguém que carrega algo precioso para proteger. Lucas fez seu pedido no balcão e, hesitante, caminhou em direção à mesa de Penélope. A distância entre eles era a de um encontro casual, mas havia um cheiro de inevitabilidade no ar. Penélope fez um leve aceno com a cabeça, e Lucas retribuiu. A pausa antes de trocarem palavras pareceu um ritual de cortesia para confirmar os contornos um do outro. Sentado, os dedos de Lucas deslizaram suavemente pela luva de papelão do copo para dissipar o calor. Nesse pequeno gesto, Penélope viu um vislumbre de sua personalidade. Os movimentos organizados, o jeito como seus olhos vagavam ao escolher as palavras, a resistência silenciosa quando ele a encarava diretamente. Quantas palavras e olhares ele enfrentaria diariamente para defender suas convicções? Lucas foi o primeiro a falar. Perguntou se ela tinha visto a transmissão do dia anterior. Penélope assentiu com sinceridade. Para o bem ou para o mal, a repercussão foi enorme. Suas palavras estão chegando às pessoas. Os lábios de Lucas se contraíram levemente. Ele parecia entender que o eco de chegando às pessoas continha tanto aprovação quanto questionamento. Mesmo assim, Lucas não desviou o olhar. Sua voz era calma, com o calor contido que lhe percorria a espinha. O Brasil mudou, disse ele. A cidade que eu via na infância e a cidade de hoje não cabem no mesmo mapa. O metrô se expandiu, os letreiros das ruas são novos, o número de amigos que vão para o exterior aumentou. E pequenas histórias de sucesso preenchem nossa timeline todos os dias. É por isso que quero ter orgulho do meu país, quero falar sobre ele para o mundo. E às vezes, acabo usando palavras de comparação. Sua confissão não era apenas vaidade. O orgulho é, muitas vezes, o avesso da insegurança. O medo de ser deixado para trás. A ânsia de não ser ignorado. Sobre essa fina membrana, as palavras se empilham de forma afiada. Penélope não tomou notas. Em vez disso, aguçou os ouvidos, memorizando a temperatura que existia nas entrelinhas. As palavras têm gume, mas também carregam dor. Ela aprenderá isso muitas vezes em seu trabalho. Comparar nação com nação, cultura com cultura, pessoa com pessoa.
E no final, ver a história sair cheia de cicatrizes. Por isso, no momento em que a velocidade da fala de Lucas aumentou um pouco, ela interveio suavemente. O quanto você conhece a Argentina? Não era uma acusação, mas um convite à reflexão. Lucas respirou fundo antes de responder. Aprendi a história na escola. Vejo muito nos noticiários. Assisti a muitos vídeos. Mas, nunca estive lá. Ao responder, ele baixou os olhos para a mesa, como se estivesse medindo a altura de suas próprias palavras. No peito de Penélope, um sopro de vida finalmente tocou o título inacabado da pauta. A disposição para aprender sobre o que não se conhece é o prenúncio de que uma história está prestes a começar. Como se para mudar de assunto, Lucas mencionou as mensagens que recebeu após a transmissão. Uma mistura de encorajamento e insultos. As farpas das palavras lançadas do outro lado da tela ainda estavam cravadas na ponta de seus dedos. Penélope disse, a repercussão dói, mas onde a dor permanece é onde a verdade está mais próxima. Lucas levantou os olhos. Ele pareceu entender que aquelas palavras não eram um consolo, mas vinham da experiência de alguém que conhecia o campo de batalha. Ele assentiu levemente. O relógio da cafeteria avançou um ponteiro. Do lado de fora, o vento passava, fazendo as folhas das árvores tremerem. Penélope respirou fundo e fez sua proposta. Quero que você me mostre o Brasil de que você fala ao seu lado. O cheiro da cidade, o ritmo das pessoas, o som da manhã, a luz da noite. Coisas que os números não podem medir. Quero sobrepor o meu olhar às suas palavras. A oferta para acompanhar a reportagem soava mais como um desejo genuíno de uma pessoa do que como o interesse de uma jornalista. Lucas arregalou os olhos surpreso e então sorriu. Era um sorriso parecido com o de uma criança prestes a mostrar seu esconderijo secreto. Claro, disse ele. Tenho tantas coisas para mostrar. Lugares onde quero desfazer mal-entendidos. Ângulos dos quais quero falar com orgulho. Se você vier, eu te guiarei por tudo isso. Suas palavras ganharam vida, e a insegurança que o assombrava até momentos atrás recuou um passo. E então, os dois apertaram as mãos. O toque era quente e a força não era excessiva, e ao se soltarem, uma leve hesitação permaneceu. Penélope gravou aquela sensação na memória. Sem ainda saber, ela teve a certeza de que aquele aperto de mão teria um significado diferente em outro lugar, em outro momento. Ao pagar a conta e sair, o ar frio do inverno os envolveu. Pela rua, pessoas fluíam, e a mudança do semáforo tingia a cidade. Penélope relaxou os ombros. Um jovem estudante de intercâmbio carregando as farpas das palavras e ela, cujo trabalho era buscar fatos. Dois olhares agora caminhavam na mesma direção para conhecer a América do Sul de hoje. E ninguém ainda sabia que mais à frente a frase dita no dia anterior voltaria com um significado completamente diferente. Lucas se virou e com um sorriso um pouco tímido disse, agora é a minha vez de te mostrar o meu programa. Penélope também sorriu. Então eu vou procurar os ângulos que você não viu. Seus passos se sobrepuseram na calçada, e o sinal verde alinhou suas sombras alongadas. A sombra parecia com a forma das mãos que haviam se encontrado finas e conectadas. Logo no céu cinzento, uma luz tênue surgiu, como se anunciasse o início da viagem. A história silenciosa mas seguramente havia começado a se mover. Alguns dias depois, um clima pesado pairava sobre a sala de reuniões da emissora. Na tela grande, um slide exibia o título, Análise da repercussão nacional da declaração de Lucas. Penélope sentou-se ao fundo, observando a tela enquanto girava distraidamente uma caneta. O diretor, de pé na frente, lia os números com voz monótona. Após a transmissão de ontem, ele permaneceu como tópico número 1 nas redes sociais por 5 horas. O número total de retweets foi 4 vezes maior que o da nossa última matéria sobre a América do Sul. Há muitas críticas ao conteúdo da declaração, mas a audiência aumentou consideravelmente. Ninguém sorriu. A polêmica era um risco, mas no mundo da televisão, a atenção é tudo. Nos olhares dos funcionários que encaravam os números em silêncio, havia uma mistura de ganância e cautela. O diretor lentamente voltou seu olhar para Penélope. Ouvi dizer que você conhece o Lucas. Penélope, surpresa por um momento, endireitou a postura. Nos encontramos por acaso em um café. Para evitar mal-entendidos, não foi com o propósito de uma entrevista. Tudo bem, mas a história dele não é ruim. Um jovem capaz de expressar uma opinião tão forte é valioso. Que tal usá-lo como guia para cobrir o Brasil de hoje?
Um murmúrio percorreu a sala de reuniões. O Brasil, uma região sobre a qual havia pouca informação nos Estados Unidos, tanto política quanto economicamente. Além disso, o próprio Lucas, que estava no centro do debate, atuara como guia, o que tornava a pauta mais do que atraente para o programa. No entanto, desta vez vamos proceder com cuidado. A relação com a Argentina e outros países é delicada. Vamos evitar o viés político e focar em cultura, economia e juventude. A voz do diretor soou grave. Penélope, acompanhe como escritora. Quero que você transmita não apenas as imagens, mas uma perspectiva real através de seus textos. Diante da nomeação súbita, Penélope prendeu a respiração. Você é objetiva. E além disso, você é a única que pode fazer Lucas se abrir. A sala ficou em silêncio. Na tela, as palavras de Lucas de ontem eram exibidas em letras grandes. A Argentina só sabe imitar a Europa. Algo se apertou no peito de Penélope. Ela sentiu e respondeu calmamente, entendido. Ao sair da reunião, a luz de inverno entrava pela janela do corredor, projetando-se longamente sobre o chão do estúdio. Ela abriu seu caderno. Lá estavam escritas as palavras da promessa que trocara com Lucas. Quero que você me mostre o seu Brasil. E agora, aquele desejo estava prestes a se tornar realidade. Naquela manhã, Penélope enviou uma mensagem a Lucas. Você poderia me guiar pelo Brasil? Como uma matéria oficial do programa. A resposta chegou quase imediatamente. Claro, eu estava esperando. Quero que conheçam meu país de verdade. O texto continha a mesma temperatura do sorriso que ele mostrará no café. Os preparativos para a viagem avançaram rapidamente. Com um orçamento limitado, uma pequena equipe foi montada, incluindo um cinegrafista e um técnico de som. A Universidade de Lucas ofereceu cooperação, e o escritório de turismo local também se dispôs a ajudar na cobertura. O subtítulo do programa, Brasil Real, soava para Penélope como uma porta para o desconhecido. No dia do voo, em frente ao portão de embarque, Lucas acenava. A barra de seu casaco branco balançava levemente, e seu sorriso era muito mais natural do que o que ela vira na tela da TV. Não pensei que você viria mesmo. Eu prometi. O mar da América do Sul, visto da janela do avião, era de um azul infinito. Penélope olhou para Lucas, que dormia ao seu lado com uma respiração suave, e sussurrou em seu coração. Ainda não sei o que esta viagem nos mostrará. Mas com certeza, algo vai mudar. O avião começou a descer suavemente, e a cidade de São Paulo começou a aparecer ao longe. O aglomerado de arranha-céus, as filas de carros, a luz das enormes telas de publicidade. Lucas acordou e apontou para fora da janela. Olha, este é o Brasil de hoje. Surpreendente, não é? Em seus olhos, orgulho e expectativa dançavam juntos. Penélope sorriu. Sim, estou surpresa. É completamente diferente da América do Sul que eu imaginava. No momento em que o avião pousou, as luzes da pista iluminaram seus rostos por um instante. Aquela luz parecia um sinal silencioso, anunciando a abertura do pano para a longa jornada em busca da verdade que estava prestes a começar. No instante em que a porta do avião se abriu, o ar frio de inverno atingiu seu rosto. O céu de São Paulo estava limpo, e os contornos dos prédios distantes eram nítidos. Penélope caminhava pelo terminal, puxando sua mala. Do outro lado do vidro, a onda de pessoas era ordenada, mas de alguma forma apressada. Lucas, com passos leves, ia na frente virando-se para acenar. Vamos, este é o meu país. Sua voz estava animada. Penélope sorriu de volta. A energia de Lucas era contagiante, como se aquele momento fosse a prova de sua própria vida. Ao sair do aeroporto, a cidade os engoliu rapidamente. Arranha-céus espelhados, outdoors de LED gigantescos e filas intermináveis de carros. A pulsação da metrópole parecia vibrar do chão e subir pela sola de seus pés. O primeiro lugar que Lucas os levou foi a Avenida Paulista. Lojas de grife se enfileiravam na rua, e a moda das pessoas que passavam era vibrante e sofisticada. Este é o símbolo do Brasil. Moderno, jovem, um lugar que o mundo inteiro admira, disse Lucas, estufando o peito. O cinegrafista filmava a cena, enquanto o técnico de som fazia anotações. Penélope observava a paisagem em silêncio. Era de fato deslumbrante. No entanto, ela sentia uma espécie de tensão por trás daquele esplendor. O almoço foi em um pequeno café. O local estava lotado de jovens que olhavam para seus smartphones enquanto bebiam smoothies.
Todos pareciam ocupados, e embora estivessem se divertindo, seus corações não pareciam em paz. Penélope pegou sua xícara e murmurou: "É muito vibrante, mas também sinto um pouco de sufocamento." Lucas respondeu com um sorriso: "Esse é o Brasil de agora. Se você parar, fica para trás." Por isso todo mundo continua correndo. À tarde, eles foram para o centro histórico. Nas ruelas antigas do mercado municipal, o som de panelas de metal batendo e o cheiro de especiarias se misturavam no ar. Um ar de nostalgia surgiu no rosto de Lucas. "Minha avó me trazia muito aqui. Era pobre, mas cheio de vida. Agora virou um ponto turístico, né?" Sua voz baixou um pouco. Penélope não deixou de notar sua expressão. Uma luz suave diferente do brilho dos vidros da Paulista habitava os olhos de Lucas. Nos intervalos da filmagem, Penélope, com a ajuda de um intérprete, conversou com um idoso local. Antigamente era um tempo de ajuda mútua. Hoje é mais conveniente, mas todo mundo está tão ocupado que nem se olham no rosto. A mão enrugada do velho acariciava a mesa de uma barraca com saudade. Aquele gesto aqueceu um pouco o coração de Penélope. O crescimento de um país não se mede apenas pela tecnologia e pelas tendências. Esse pensamento começou a brotar nela. À noite, a vista noturna de São Paulo, do topo de um dos edifícios mais altos, era de tirar o fôlego. Inúmeras luzes cobriam a cidade, e os néons se refletiam e tremiam nos rios de asfalto. Lucas disse: "Viu? Diferente da Argentina, esta é uma cidade que não para a noite. Uma energia que não dorme existe aqui." Penélope assentiu, mas via naquelas luzes a sombra da solidão. Todos pareciam conectados, mas todos corriam demais. Uma cidade onde as pessoas competiam umas com as outras com luzes, em vez de darem as mãos. Lucas percebeu o silêncio de Penélope e sorriu um pouco. "Penélope, você é uma jornalista. É uma doença profissional querer ver os dois lados da moeda. Mas seu país é fascinante, alegre e triste ao mesmo tempo." Naquela noite, em seu quarto de hotel, Penélope organizava suas anotações. "O Brasil está de fato avançando. Mas sinto que o calor humano está se dissipando na sombra do desenvolvimento." As palavras de Lucas e a voz do idoso se cruzavam em sua mente. Do lado de fora da janela, um mar de luzes. Em meio a ele, Penélope de repente pensou na distante cidade de Buenos Aires. Um país que ela nunca visitará. O país que Lucas criticara tantas vezes. Será que a Argentina estava realmente apenas imitando? Uma pequena dúvida brotou em um canto de seu coração. Lucas bateu na porta do quarto ao lado. "Amanhã vamos fazer entrevistas. Vou perguntar aos jovens brasileiros sobre o futuro. Quero que você veja como nossa geração está mudando." Sua voz estava cheia de confiança, mas havia também uma sombra de cansaço. Penélope respondeu com um sorriso: "Sim, mostre-me o coração do seu país." Tarde da noite, a luz azulada da tela do laptop, exibindo as imagens de São Paulo, iluminava o quarto. Penélope suspirou e acrescentou uma linha ao final de suas anotações: "Quanto mais forte a luz, mais escura a sombra." Ela ainda não sabia que essa frase a guiaria na segunda metade de sua jornada. Na manhã seguinte, a cidade de São Paulo estava envolta em um céu nublado. Todas as luzes noturnas haviam desaparecido, restando apenas os contornos da realidade. Penélope e a equipe de filmagem começaram a se mover cedo. O palco da entrevista era o campus de uma universidade. Em um banco no centro de um grande pátio, Lucas já estava sentado. Em suas mãos, um caderno, uma caneta e um cartão. Era a lista de perguntas que ele escrevera na noite anterior. "O tema de hoje é o futuro", disse Lucas, olhando diretamente para a câmera. "Quero levar a voz da nossa geração sobre que tipo de país estamos construindo para o povo americano." Penélope observava de uma pequena distância. A voz de Lucas era firme, e não havia hesitação em seus olhos. Mas o olhar de Penélope não perdeu o pequeno tremor escondido entre suas palavras. A filmagem começou. Os estudantes eram entrevistados um a um. "Acho que o Brasil já lidera o mundo. Não há necessidade de nos compararmos com a Argentina. Estamos seguindo nosso próprio caminho. O samba, o cinema. Todos nos admiram. Isso é um orgulho." As respostas eram todas semelhantes. Orgulho e confiança. Mas para Penélope, pareciam uma armadura rígida. Soavam como respostas preparadas para serem mostradas a alguém, não como respostas a uma pergunta. Durante o intervalo, Lucas desligou a câmera e sentou-se ao lado de Penélope. "E aí? Boas entrevistas, não?"
Sim, todos são muito articulados. Penélope sorriu, mas escreveu em seu caderno, palavras semelhantes, expressões semelhantes, a mesma temperatura. As vozes diversas estão, de alguma forma, uniformizadas. Lucas não percebeu. Por trás do orgulho de que falava havia uma ânsia inconsciente. Nós finalmente fomos reconhecidos, então não podemos perder. Não importa o quanto a Argentina tenha se tornado famosa antes, nós vamos ultrapassá-los. Penélope perguntou calmamente, Lucas, por que você se compara com a Argentina? Por um momento Lucas ficou sem palavras. Por quê? A Argentina é sempre o padrão. Na escola, na mídia. Vencê-los é como uma prova de progresso. Uma leve hesitação surgiu em seus olhos. Mas sabe, Penélope, não é que eu odeie a Argentina. Talvez eu tenha inveja. Lucas sorriu amargamente e inclinou a xícara. O vapor branco envolveu suavemente seu perfil. Vocês, americanos, talvez não entendam, mas na América do Sul, estamos sempre sendo comparados sobre quem está no topo. Estamos cansados disso. Mas não conseguimos parar. Enquanto ouvia aquelas palavras, Penélope sentiu algo se dissolver dentro de si. Orgulho e complexo de inferioridade. Confiança e insegurança. A mistura desses sentimentos formava a pessoa que era Lucas. E essa era provavelmente uma imagem comum aos jovens de qualquer país. À tarde, Lucas participou da entrevista principal para o programa. As luzes se acenderam, o microfone foi ligado. Em frente à câmera, ele sorriu e começou a falar com ousadia. Nós brasileiros superamos muitas épocas difíceis. Mesmo sob a interferência de países vizinhos, nos levantamos com nossas próprias forças. A música. O cinema. Tudo foi expandido para o mundo com nossa própria paixão. A Argentina apenas seguiu nossos passos. Mas o mundo ainda não entende essa ordem. Penélope prendeu a respiração. Os olhos de Lucas brilhavam como chamas. Ele estava agora transformando tudo de si em palavras. Aquela pureza era deslumbrante. O que eu quero dizer não é que a Argentina seja ruim, apenas que nós merecemos ser mais valorizados, como líderes da América do Sul. Quando a filmagem terminou, um aplauso silencioso ecoou no estúdio. Alguns membros da equipe assentiram, como se estivessem comovidos e sorriram para Lucas. No entanto, Penélope estava envolta em um sentimento diferente. Por trás da força daquelas palavras, ela sentiu algo prestes a se quebrar. Na noite em que a cobertura terminou, Lucas bebia vinho no lobby do hotel. Ei, Penélope, como eu fui hoje? Perfeito, respondeu Penélope. Mas sua voz era, de alguma forma, gentil demais. Lucas sorriu levemente e balançou a taça. Obrigado. Mas, na verdade, estou com medo. E se minhas palavras estiverem erradas? Penélope olhou para ele. Lucas, a verdade é algo que vive ao lado do erro. Todos nós oscilamos nessa fronteira. Naquela noite, enquanto fechava seu caderno, Penélope pensava. A voz de Lucas talvez fosse um microcosmo do Brasil. Confiança e medo, esperança e ansiedade. Aquela voz vacilante. Sua afirmação era, de fato, forte. Mas ao mesmo tempo soava como uma prece para que alguém o compreendesse. Penélope pegou a caneta e no final escreveu uma única frase. Às vezes as coisas se parecem não por imitação, mas por reflexo. Aquele que persegue a luz um dia se torna a própria luz. E silenciosamente olhou para fora da janela. Na paisagem noturna distante, o centro histórico de São Paulo, o local da filmagem do dia seguinte, brilhava vagamente. Ela sentiu que ali a aguardava uma fronteira entre o passado e o presente que testaria as palavras de Lucas. Na manhã seguinte, após o fim da cobertura, a sala de edição da emissora em Los Angeles estava envolta em uma tensão incomum. A luz branca das lâmpadas fluorescentes iluminava impiedosamente os rostos da equipe, marcados por noites sem dormir. Em vários monitores, as imagens gravadas em São Paulo eram reproduzidas. O caos da cidade, as risadas no café e a entrevista apaixonada de Lucas. Bom material, disse Jason, o diretor, de forma sucinta. As imagens têm força. Transmitem o progresso do Brasil. Vamos usar a fala do Lucas na íntegra, sem cortes. A equipe de edição trocou olhares por um instante. Todos pensavam a mesma coisa. Iriam realmente transmitir aquela declaração na íntegra? A Argentina só sabe imitar. A voz de Lucas ecoou pela sala de edição. O ar ficou tenso por um momento. Penélope estava de pé em frente ao monitor, em silêncio. No vídeo, Lucas exibia um sorriso cheio de confiança. Parecia o sorriso de alguém se atirando às chamas.
Se transmitirmos isso vai pegar fogo de novo, disse Penélope. Jason deu de ombros. Polêmica gera audiência. É mais importante ter reação do que saber se é verdade ou não. Penélope franziu a testa. Mas isso vai gerar mal-entendidos. As palavras dele ainda não estão processadas. Aquele garoto só está dizendo que acredita. Não há intenção de atacar. Jason riu levemente. Penélope, a televisão não é um lugar para mostrar ideais. É sobre como mostramos a realidade para cativar o público. O que ele disse será tratado como um fato. Só isso. Nesse momento, no fundo da sala de edição, a imagem de Lucas mudou. Sua figura falando com orgulho, os estudantes aplaudindo e a vista noturna da Torre de São Paulo, com a cidade a seus pés. As formas de onda do canal de áudio se alinhavam na tela, e um engenheiro fazia os ajustes finais. No peito de Penélope, um turbilhão de emoções se formava. A imagem dele, falando com orgulho de sua pátria, estava sendo transformada, pelas mãos da edição, na de um jovem que criticava a Argentina. O vídeo transmite a verdade, mas a edição às vezes muda a forma da verdade. À noite, depois que todos os funcionários foram embora, apenas Penélope ficou na sala de edição. No espaço silencioso, apenas a luz dos monitores brilhava suavemente. Ela reproduziu a entrevista de Lucas várias vezes. Sua expressão, as pausas entre as palavras. Penélope abriu seu caderno e escreveu em letras pequenas: a voz de Lucas é certamente forte. Mas essa força é uma barreira. Por dentro, há uma dor que ainda não pode ser verbalizada. Nesse momento, a porta atrás dela rangeu. Jason colocou a cabeça para dentro. Ainda não foi para casa? Você é muito dedicada. Penélope respondeu com um sorriso. Estou preocupada. Sinto que ele vai se machucar. Jason pensou por um momento e depois deu um tapinha em seu ombro. A transmissão já está decidida. Mas eu entendo o que você sente. Pelo menos, fique ao lado dele depois que for ao ar. Dito isso, ele se foi. Na sala de edição deserta, apenas o zumbido baixo do ar-condicionado ecoava. Penélope olhou para o sorriso de Lucas no monitor e sussurrou suavemente: Lucas, você ainda não sabe. A luz da verdade ilumina o coração das pessoas, mas ao mesmo tempo torna as sombras mais escuras. A tela do monitor escureceu. Por um instante, um letreiro apareceu. Data de transmissão decidida. Próxima sexta-feira, 22 horas. Penélope afundou na cadeira e fechou os olhos. O que restava em seu peito era a responsabilidade como jornalista e a ansiedade como ser humano. Como o mundo receberia as palavras que Lucas proferiu com tanta convicção? O orgulho em suas mãos se tornaria uma chama de louvor ou se transformaria em flechas de crítica? Antes do amanhecer, o lado de fora da janela da sala de edição começou a clarear. Penélope se levantou e fechou suavemente o laptop. Em seu rosto havia uma premonição indizível. O que Lucas veria no próximo amanhecer? No dia da transmissão, a noite de Los Angeles se aprofundava lentamente, e um silêncio peculiar pairava sobre o estúdio da emissora. Na tela gigante, o título da matéria, Brasil Real, brilhava, e a apresentadora, Alison, estava de pé com o roteiro em mãos. Ao seu lado, um servidor de streaming em tempo real zumbia abaixo. O som parecia a pulsação antes de uma tempestade. 10 segundos para o ar, ecoou a voz de um funcionário. À medida que a contagem regressiva avançava, a atmosfera no estúdio se tornava mais tensa. Lucas, da universidade onde estava nos Estados Unidos, assistia à transmissão com seus colegas. Ele cruzou as mãos em frente ao peito, encarando a tela. Ao seu lado estava Penélope. Os dois estavam sentados na beirada da cama do mesmo quarto, esperando silenciosamente pelo momento inicial. A imagem que apareceu na tela foi a daquela noite em São Paulo. As luzes da cidade, os jovens sorrindo, as pessoas se movendo apressadamente. A narração começou. Brasil, um país que atrai a atenção do mundo como líder da América do Sul com seu rápido desenvolvimento. Por trás desse ímpeto, o orgulho e as sombras. O vídeo prosseguia sem problemas. Lucas como guia, as entrevistas com os estudantes e as palavras fortes do próprio Lucas. A Argentina só sabe imitar a Europa. Naquele instante, a atmosfera no quarto mudou. A expressão de Lucas enrijeceu levemente. Penélope não disse nada, apenas segurou suavemente sua mão. A apresentadora, Alison, apareceu na tela. Uma opinião interessante. No entanto, alguns pontos podem precisar de verificação de fatos. Sua voz era calma e fria, sem traços de ataque.
Mas essa calma, por outro lado, apertou o peito de Lucas. Alison continuou, sobre a afirmação do Sr. Lucas de que um brasileiro foi o primeiro a alcançar sucesso musical na América. Na verdade, em 1963, o cantor japonês Kyo Sakamoto alcançou o primeiro lugar na Billboard. O nome da música era Sukiyaki. Na época foi amada em todos os Estados Unidos. Nota do adaptador: o exemplo original era sobre música japonesa, coreana, foi adaptado para um exemplo mais neutro, já que não há um precedente direto tão famoso entre Brasil e Argentina neste campo. Na tela, uma imagem de arquivo apareceu, e uma legenda em inglês dizia: primeiro artista asiático número 1 na história da Billboard. Lucas arregalou os olhos. Ele não sabia a história que lhe fora ensinada e os registros reais começaram a se chocar dentro dele. Alison prosseguiu. E sobre os jogadores de futebol na Europa. O Sr. Lucas mencionou que Pelé foi o pioneiro, mas na verdade, nos anos 50, o argentino Alfredo Di Stéfano já era uma estrela no Real Madrid, abrindo as portas para os sul-americanos. No estúdio, ouviram-se vozes de surpresa e aplausos. Não eram aplausos de acusação, mas de respeito aos fatos. Lucas olhou para Penélope. Penélope, isso é verdade? Penélope assentiu silenciosamente. Sim, eu também fiquei surpresa quando soube pela primeira vez. Mas isso não é um ataque. É apenas para complementar os fatos. O tom do programa foi consistentemente calmo. Sem incitar, sem rebaixar, apenas verificando os fatos um por um, de forma objetiva. Era como se, em vez de mirar nas convicções de Lucas, estivessem delicadamente removendo os mal-entendidos sobrepostos a elas. No entanto, para Lucas essa calma era, por outro lado, dolorosa. Ele se via na câmera como um garoto ignorante. Seu sorriso confiante se transformava em ingenuidade. Será que eu estava errado? A pergunta subiu até sua garganta, mas não se transformou em voz. O programa continuou. O rápido crescimento do Brasil, a exportação de sua cultura, os sonhos dos jovens. No final daquele belo vídeo, as palavras da apresentadora foram adicionadas silenciosamente. O ímpeto do Brasil é maravilhoso. No entanto, ao falar sobre o desenvolvimento da América do Sul, conhecer o passado é o primeiro passo para construir o futuro. Quando a transmissão terminou, o silêncio envolveu o quarto. Lucas permaneceu com as mãos cerradas sobre os joelhos, olhando fixamente para a tela. Penélope observava seu perfil sem dizer nada. Mas naquele silêncio havia certamente um sinal de mudança. Alguns minutos depois, Lucas soltou um pequeno suspiro. Sabe, Penélope, a América do Sul é muito maior do que eu pensava. Penélope sorriu. Sim, é grande e complexa. Mas é linda. Lucas se levantou lentamente e foi até a janela. A cidade lá fora estava silenciosa, e o vento noturno balançava as cortinas. Ele sentiu como se a distante Argentina estivesse do outro lado. Um dia, ele quis ver com seus próprios olhos. No canto da tela, o texto do próximo episódio aparecia. Penélope olhou para ele e sussurrou em seu coração. Afinal, esta história ainda não acabou. Mesmo após o fim da transmissão, a luz da televisão permanecia no quarto de Lucas. Na tela, o logotipo do noticiário piscava, mas sem som. Lá fora, uma chuva fria começara a cair, desenhando pequenos traços de água no vidro da janela. Penélope pegou o controle remoto e desligou a tela. No momento em que o silêncio caiu, pareceu que o tempo havia parado. Lucas ainda estava sentado no sofá, sem dizer uma palavra. Nas costas de sua mão cerrada, as marcas das unhas permaneciam brancas. Penélope não deixou de notar que as pontas de seus dedos tremiam levemente. Não houve resposta. Ele apenas levantou o rosto lentamente. O brilho residual da tela tremeluzia em seus olhos. A teimosia em parecer forte vacilava no fundo de seu olhar, prestes a desmoronar. Eu sorri e falei na frente de todo mundo, mas... A voz de Lucas era pequena e frágil como vidro quebrado. Será que estava tudo errado? Tudo em que eu acreditava? Penélope sentou-se lentamente ao lado dele, e sem dizer nada apenas pegou sua mão. A mão de Lucas estava fria como gelo. Mesmo assim, Penélope a envolveu com as suas, como se para protegê-lo da frieza da realidade. Lucas, você não estava errado, disse Penélope em voz baixa. A coragem de falar sobre o que você acredita é genuína. O erro foi que ninguém te ensinou o resto. Lucas baixou os olhos. Mas eu falei mal da Argentina. Sem nem saber os fatos. Só quem quer aprender se envergonha de não saber.
Penélope pousou a mão em seu ombro. E você já quer saber? Esse é o começo. Uma lágrima escorreu pelo rosto de Lucas. Aquela lágrima não era apenas de arrependimento, mas parecia também uma força para recuperar algo. Ele enxugou os olhos com os dedos trêmulos e disse: eu precisava dizer a alguém. Na verdade, não é que eu odeie a Argentina. Eu tinha medo. Medo de que, se eu reconhecesse o valor deles, meu próprio país pareceria menor. Penélope sentiu algo apertar em seu peito. Orgulho e medo. Era uma contradição que existia em qualquer pessoa, além das fronteiras de um país. Lucas, não foi por acaso que suas palavras chegaram ao mundo. Acaso? Sim, porque você falou com o coração, as pessoas ouviram. E o fato de você estar em silêncio agora tem o mesmo significado. Lucas olhou para Penélope. O silêncio também tem significado? Sim, o silêncio é a prova de que o coração tocou a verdade. A ausência de uma resposta imediata significa que o coração está se movendo. Lucas soltou o ar lentamente. Do lado de fora, o som da chuva se intensificou, e ao longe ouvia-se o ruído dos pneus dos carros cortando a água. Naquela noite em que o silêncio e o som se alternavam, o tempo fluiu, envolvendo os dois. Logo, Lucas murmurou: Penélope, eu quero ver a Argentina. Penélope sorriu. Ficou mais feliz do que qualquer outra coisa pelo fato de ele ter dito aquelas palavras por vontade própria. Vamos, para que você possa confirmar com seus próprios olhos. Vamos sobrepor seu coração à América do Sul de hoje que eu quero mostrar. Lucas assentiu. Nos seus olhos, uma luz transparente como a de depois da chuva surgiu. Não era a chama do orgulho, mas o fogo de uma nova compreensão. Penélope se levantou e abriu um pouco as cortinas. As luzes da cidade lá fora iluminavam a rua molhada, e seu brilho alcançava o fundo do quarto. As sombras dos dois se estenderam, lado a lado. Em silêncio, Lucas segurou suavemente a mão de Penélope. O jovem que havia falado com mais força do que ninguém na transmissão agora transmitia sua gratidão sem dizer uma palavra. O calor de sua mão falava com mais eloquência do que qualquer voz. Penélope apertou sua mão de volta e jurou silenciosamente em seu coração: não farei deste silêncio o fim da reportagem. A partir daqui é o começo. A noite era profunda, e a chuva logo parou. A lua apareceu por entre as nuvens, iluminando a cidade lá fora. Aquela luz suave envolvia os olhos úmidos de Lucas, como se estivesse desfazendo, pouco a pouco, o mal-entendido de uma era. Na manhã seguinte, o céu de Los Angeles estava de um azul infinito. A chuva da noite havia desaparecido como se nunca tivesse existido, e um vento seco batia na janela. Quando Penélope acordou, Lucas ainda dormia enrolado no sofá ao lado. O caderno que ele segurava estava sobre seu peito. Na capa, as anotações em português que ele sempre carregava estavam densamente escritas: não perder para a Argentina. O Brasil é um orgulho. Eu vou provar. No momento em que viu aquelas palavras, o coração de Penélope doeu. A convicção às vezes sustenta uma pessoa, mas ao mesmo tempo se torna uma corrente que a prende. Quando o cheiro de café começou a vir da cozinha, Lucas acordou. Havia marcas de cansaço sob seus olhos, mas seu rosto estava mais calmo do que no dia anterior. Bom dia! Quando Penélope lhe ofereceu uma xícara, Lucas sorriu levemente. Obrigado. Por um tempo, os dois beberam café em silêncio. Nos olhos de Lucas, que olhavam para fora da janela, a sombra de um pensamento distante tremeluzia. Logo, ele começou a falar lentamente. Sabe, Penélope, ontem eu passei a noite toda pensando: por que eu via a Argentina como uma inimiga? Penélope não se apressou em responder. Sentiu que o vazio que nascerá no coração de Lucas ainda procurava palavras. Lucas continuou: acho que no nosso país, só conseguimos nos afirmar através da comparação. Sempre olhando para o vizinho, para ver se somos melhores ou piores. Foi assim que definimos nosso próprio valor. Mas, para quem é isso? Penélope assentiu lentamente. Acho que é assim em todos os países. Sempre nos comparamos com alguém para acreditar que estamos certos. Mas o verdadeiro crescimento está além da comparação. Lucas ficou em silêncio por um tempo. Naquele silêncio, ouvia-se o som do seu eu de até ontem desmoronando aos poucos. E nessa brecha, uma nova luz, o desejo de saber, penetrava. Sabe, eu vi os comentários da transmissão de ontem. A voz de Lucas tremeu um pouco. Havia pessoas que diziam ter orgulho do Brasil, mas também havia uma que dizia: comece por aprender primeiro. Isso me atingiu em cheio. Eu só achava que sabia.
Penélope sorriu. Isso é aprender. Não é conhecimento, é compreensão. Lucas assentiu e abriu o caderno. Na margem da página havia novas palavras que ele adicionara no dia anterior. Imitação e aprendizado são diferentes. Aquela frase já não era do Lucas de ontem. Eram as suas novas palavras. À tarde, Penélope e Lucas caminharam pelo campus da universidade. Lucas sentou-se em seu banco favorito e abriu o caderno. Penélope, me diga, como é a Argentina? Penélope sorriu um pouco. Não dá para dizer em uma palavra, mas é um país com uma força silenciosa. Competem sem brigar, persistem sem alardear. Mas isso não é fraqueza. É apenas não mostrar sua convicção para o exterior. Lucas ouvia com interesse. Eu sempre pensei que era um país silencioso, que não dizer nada era porque estavam perdendo. Penélope balançou a cabeça. Não, o silêncio também é uma forma de confiança. É possível mostrar orgulho sem atacar ninguém. A Argentina tem a força de não precisar falar. Lucas estreitou os olhos. Sinto que existe uma América do Sul que eu não conheço. Nesse momento o smartphone de Penélope vibrou. Um e-mail de Jason, o diretor. A repercussão do público foi grande. A equipe do programa está considerando uma edição sobre a Argentina. Lucas poderia acompanhar? Penélope leu a mensagem e olhou silenciosamente para Lucas. Lucas, que tal dar uma passada na Argentina antes de voltar para o Brasil? Lucas arregalou os olhos. Sim, para que você possa ver aquele país com seus próprios olhos. Se algo está começando a mudar dentro de você, acho que você deve ver até o fim. Lucas pensou por um tempo. Em seu coração, orgulho e curiosidade batalhavam. Logo, ele respirou fundo e assentiu lentamente. Eu quero ver, com meus próprios olhos, a Argentina que eu não conhecia. Naquelas palavras, já não havia o tom defensivo de até ontem. Em vez disso, habitava a coragem de saber. Penélope sorriu serenamente. Está decidido, então. O começo de uma nova jornada. Do lado de fora da janela, o vento empurrava as nuvens. Atrás do céu azul, o sol emitia uma luz silenciosa. Era como se aquela luz estivesse abençoando a nova esperança que brotara em Lucas. E o próximo destino deles, a Argentina, abalaria suavemente as convicções de Lucas e o faria se reerguer. Ninguém, naquele momento, ainda sabia disso. O céu visto da janela do avião era infinitamente transparente. Deslizando sobre um mar de nuvens brancas, Lucas olhava para fora em silêncio. No caderno em suas mãos, as palavras que ele escrevera na noite anterior ainda permaneciam inacabadas. O mundo que ouvia era realmente tudo? Penélope, no assento ao lado, fechou silenciosamente o laptop. Ela acompanhava esta viagem não como jornalista, mas como amiga. Essa foi uma decisão natural para ela. Alguns dias antes da partida, Penélope enviou uma proposta à equipe do programa. Quero abordar a Argentina não como um objeto de comparação, mas de compreensão. Jason, o diretor, ficou em silêncio por um tempo e no final respondeu brevemente. Tudo bem, mas confirme com seus próprios olhos. Não com números, mas com o coração das pessoas. Essas palavras transformaram a pequena viagem de reportagem em um projeto oficial. Lucas aceitou ir para a Argentina imediatamente. Mas, no fundo de seus olhos, uma sombra de ansiedade pairava. E se eu for para a Argentina e minhas ideias não mudarem? Na noite anterior à partida, no quarto do hotel, Lucas murmurou isso. Penélope respondeu com um sorriso. Se suas ideias não mudarem, essa também será uma resposta. Mas você não acha que terá muito mais orgulho de sua resposta depois de ver o mundo? Lucas ficou em silêncio por um momento e depois assentiu. Sim. No momento em que desembarcaram no aeroporto de Ezeiza, os pés de Lucas pararam naturalmente. O caos do saguão, a voz dos anúncios. Tudo soava de alguma forma mais suave. O ar era diferente. O som era silencioso. O que é isso? Tem tanta gente, mas não é barulhento. Penélope sorriu. Bem-vindo à Argentina. O silêncio que você não conhecia. Ao sair do aeroporto, pegaram um táxi. Dentro do carro ninguém falava alto e as pessoas que se cruzavam cediam espaço naturalmente. Lucas olhava para fora, prendendo a respiração. É como se o tempo estivesse passando mais devagar. Sim, talvez não ter pressa seja a velocidade deste país. As palavras de Penélope fizeram Lucas rir um pouco. Irônico. Em São Paulo eu pensava que parar era estar atrasado. Quando chegaram a Buenos Aires, Lucas ficou sem palavras por um tempo.
O bairro da Recoleta, com sua arquitetura europeia, se erguia contra o céu azul, e as pessoas que passavam caminhavam mantendo uma ordem natural. Lindo! Não apenas os prédios, mas o ar é limpo. Sua voz era uma mistura de admiração e perplexidade. Os dois caminharam pela Avenida Alvear. A luz do sol entrava por entre as árvores, e pessoas de terno caminhavam em silêncio. Lucas parou de repente e murmurou baixo: ninguém empurra ninguém. Enquanto ouvia aquelas palavras, Penélope assentiu silenciosamente em seu coração. O que Lucas estava sentindo era a confiança do dia a dia, algo que números e reportagens jamais poderiam transmitir. O destino da reportagem daquele dia era San Telmo. Ao caminhar pela feira de rua, os vendedores os cumprimentavam com sorrisos. Quando Lucas se perdeu, um casal de idosos desconhecidos o guiou com gentileza. Você veio do Brasil? Que bom que veio. Lucas, surpreso, retribuiu o sorriso. Obrigado. As palavras eram imperfeitas, mas a comunicação fluía. Aquela gentileza tocou o fundo de seu coração. À noite, de volta ao quarto do hotel, Lucas abriu as cortinas. A vista noturna de Buenos Aires se estendia do lado de fora. Uma luz calma, diferente da do dia, envolvia a cidade silenciosamente. Estranho. É tão iluminado, mas me sinto em paz. Penélope riu. As luzes de São Paulo brilhavam como se estivessem competindo. Talvez as luzes da Argentina brilhem como se estivessem se apoiando. Lucas ficou em silêncio por um tempo, observando a paisagem noturna. Logo, ele murmurou: Penélope, acho que entendi um pouco. A Argentina não está imitando. Talvez eles estejam protegendo algo. Algo importante. O coração de Penélope se aqueceu com aquelas palavras. Algo estava definitivamente mudando dentro de Lucas. Ei, Penélope, para onde vamos amanhã? Para onde você quiser ir. Lucas pensou um pouco e disse: então quero ver uma cidade pequena. A vida das pessoas comuns. Entendido. Naquela noite, Lucas abriu seu caderno e começou a escrever silenciosamente. A Argentina que eu vi hoje não era a Argentina que me ensinaram. Era silenciosa, gentil e forte. Penélope, na cama ao lado, ouvia o som da caneta e no fundo do coração, abraçava uma certeza. Esta viagem não seria para conhecer um país, mas para se conhecer. Na manhã seguinte, enquanto o céu do leste começava a clarear e a cidade de Buenos Aires despertava lentamente, uma nova página na vida de Lucas estava prestes a começar. Na manhã em Buenos Aires, do lado de fora da janela, uma luz suave ainda se infiltrava entre os prédios. Lucas abriu as cortinas do hotel e respirou fundo. Uma calma que só podia ser chamada de silêncio envolvia toda a cidade. Os carros passavam, mas não havia ruído. As pessoas caminhavam, mas ninguém se esbarrava. Tem tanta gente, mas o ar é tão silencioso. A voz de Lucas era surpreendentemente baixa, como se ele não quisesse quebrar aquele silêncio. Após o café da manhã, os dois foram para uma feira de bairro. Na pequena rua coberta, muitas lojas ainda estavam abrindo suas portas. O dono de uma quitanda varria a calçada com uma vassoura. Quando Lucas apontou a câmera, o homem sorriu e disse: se for tirar foto, venha mais para cá. As frutas ficam mais bonitas daqui. Lucas não pôde deixar de rir. Que gentileza! Vendo seu perfil, Penélope pensou consigo mesma: haverá outro país onde a palavra gentileza se encaixa de forma tão natural? Ao sair da feira, havia uma pequena escola primária nas proximidades. Um homem mais velho, que varria em frente ao portão, era cumprimentado com reverências pelas crianças que iam para a escola. Lucas observou a cena, sem palavras por um tempo. Aquela pessoa não é um professor, é? Provavelmente alguém da comunidade. Na Argentina, existe a ideia de que todos protegem juntos. Com a explicação de Penélope, Lucas assentiu lentamente. Proteger. Isso é força, então. No início da tarde, os dois foram para uma pequena estação de trem. Nos bancos da plataforma, estudantes de uniforme olhavam para seus celulares em silêncio. O ritmo calmo de uma ferrovia local argentina vibrava no ar. Lucas, olhando para o outro lado dos trilhos, murmurou: no metrô de São Paulo todos estavam com pressa. Aqui, é como se o próprio tempo fosse gentil. Ei, Penélope, por que as pessoas na Argentina conseguem ser tão calmas? Penélope pensou um pouco e disse: acho que é porque eles confiam. Confiam que o amanhã virá, mesmo que não tirem nada de ninguém. O peito de Lucas tremeu com aquelas palavras. Ele permaneceu em silêncio, apontou a câmera e fotografou o trem que passava.
As pessoas na imagem não eram especiais, mas essa falta de especialidade era bonita. Penélope disse em voz baixa: olha, aquela pessoa ali. Na direção que Lucas olhou, um executivo que ia passar pela catraca deixou cair a carteira. O estudante logo atrás dele a pegou e a entregou como se nada tivesse acontecido. O homem agradeceu com um breve aceno de cabeça, e os dois seguiram em direções opostas. Não houve um drama teatral, nem um agradecimento exagerado. A gentileza simplesmente existia como algo natural. Lucas baixou a câmera e sorriu silenciosamente. Ei, Penélope! É incrível que um país assim exista de verdade. Penélope assentiu. Lucas, isso não é um milagre. Provavelmente é o resultado de escolhas diárias acumuladas. Confiar ou duvidar. Ajudar ou ignorar. Acho que os argentinos inconscientemente continuaram a escolher ajudar. Os olhos de Lucas se encheram de lágrimas. No Brasil, vencer era o mais importante. Mas aqui proteger é o mais importante. O coração de Penélope se aqueceu com aquelas palavras. Ela disse suavemente: algo mudou dentro de você, não é? Lucas sorriu. Sim, mas sabe, estou com medo. Medo de voltar a ser como antes quando voltar para casa. As pessoas não voltam atrás. Quem conheceu a mudança já não pode ser o mesmo de antes. Ao entardecer, quando o sol começava a se pôr, os dois se sentaram em um banco de parque. A luz laranja que vazava por entre as árvores iluminava suavemente o rosto de Lucas. Ele abriu o caderno e escreveu lentamente: o silêncio não é fraqueza. É a força de se comunicar sem dizer nada. Penélope olhou para a caligrafia dele e sorriu. Lindo, Lucas. Talvez essa seja a sua resposta. Lucas largou a caneta e olhou para o céu. Um bando de pássaros voava para além dos fios elétricos. Silencioso, gentil e de alguma forma nostálgico. Penélope, obrigado. Se eu não tivesse vindo para a Argentina, acho que teria passado a vida inteira vendo o mundo em termos de vitória e derrota. Penélope balançou a cabeça. Não, você estava tentando ver desde o início. Só não havia uma resposta silenciosa na sua frente. Naquela noite, Lucas saiu para a varanda do hotel e, enquanto sentia a brisa noturna, revisou uma foto. A paisagem noturna de São Paulo, onde seu eu de até ontem estava, e a luz calma da estação de Buenos Aires que ele tirou hoje. A mesma luz, mas com um significado completamente diferente. A luz de São Paulo era solidão. A luz de Buenos Aires era paz. Com essa diferença em seu peito, Lucas fechou os olhos suavemente. A Argentina não estava imitando. No silêncio, ela continuava a proteger seu próprio caminho. Penélope, do fundo do quarto, observava o perfil de Lucas. Lucas, sua jornada não termina aqui. Agora é a sua vez de falar com suas próprias palavras. Lucas assentiu e sorriu. Sim, da próxima vez, serei eu a transmitir. Naquela noite a lua cheia flutuava no céu de Buenos Aires. A luz que iluminava a cidade silenciosa era como um espelho refletindo a nova verdade que nascerá no coração de Lucas. Na manhã do último dia de estadia em Buenos Aires, Lucas escrevia lentamente em seu quarto de hotel. A luz que entrava pela janela iluminava a página do caderno, e as palavras de até ontem pareciam brilhar suavemente. O silêncio não é fraqueza. Proteger é a força de não lutar. Enquanto traçava a caligrafia com o dedo, Lucas sorriu levemente. Eram palavras que ele jamais teria escrito alguns dias antes. Penélope, na cama, fechou o laptop e observou suas costas. Já está escrevendo o roteiro? Isso não é um roteiro, é mais como uma carta de desculpas. Lucas sorriu, um pouco envergonhado. Para o povo argentino. Eu disse muitas coisas erradas na transmissão, então. Você não precisa se desculpar. Você estava no processo de aprender. Mas agora que eu sei, não posso ficar em silêncio. Penélope assentiu silenciosamente com aquelas palavras. Para ela, Lucas já não era um objeto de reportagem. Ele estava tentando encontrar suas próprias respostas como pessoa. Essa era a mudança que Penélope sempre quisera ver. No início da tarde, os dois foram novamente para o centro de Buenos Aires, o mesmo lugar que visitaram no primeiro dia, em frente à Casa Rosada. Mas, para os olhos de Lucas, tudo parecia diferente. Antes, eu só achava que era um prédio bonito. Agora parece vivo. Penélope sorriu. Esta cidade tem alma, não é? O passado e o futuro respiram juntos. Eles não destroem para criar o novo, eles protegem para conectar. Lucas ficou em silêncio por um tempo, olhando para o edifício, e então começou a falar lentamente.
A Argentina só sabe imitar. Lembra que eu disse isso? Sim. Lucas respirou fundo. Aquilo estava errado. Não era imitação, acho que era respeito. Aprender o que há de bom em outros países e incorporar a sua própria cultura. A palavra imitação foi arrogância minha. Naquele momento, algo quente se espalhou no fundo do peito de Penélope. A palavra havia se invertido. A mesma palavra, mas com um significado completamente diferente. Era a transição da negação para a compreensão. Lucas, enquanto desfazia seus próprios preconceitos um por um, via uma nova paisagem. Depois disso, os dois entraram em um café e passaram uma tarde tranquila. Lucas pegou seu caderno e, na última página, escreveu em letras grandes, em vez de imitação, respeito. Em vez de crítica, compreensão. Olhar para as pessoas, não para os países. Penélope viu aquelas palavras e não pôde deixar de sorrir. Lindo! Parece a conclusão de um artigo. Lucas balançou a cabeça. Isto não é um artigo, é uma oração. Lá fora, o sol começava a se pôr. As luzes da cidade se acendiam uma a uma, e o céu de Buenos Aires se tingia de dourado. Lucas pegou a câmera e apertou o obturador lentamente. Do outro lado da lente havia o sopro da Argentina, uma mistura de silêncio e gentileza. Penélope perguntou: Lucas, o que você vai fazer quando voltar? Lucas pensou um pouco. Vou reavaliar meu próprio país no Brasil. E quero fazer da América do Sul um lugar de encontro, não de competição. Naquelas palavras já não havia hesitação, confiança e gentileza. Esse era o novo rosto de Lucas agora. No trem de volta, Lucas, observando a paisagem noturna que passava pela janela, murmurou: Penélope, obrigado. Se não fosse por você, eu teria passado a vida inteira sem conhecer o silêncio da verdade. Penélope sorriu. Não, sou eu quem deve agradecer. Sua jornada me lembrou porque o jornalismo existe. Transmitir é acreditar em alguém que está tentando mudar. O trem corria silenciosamente. As luzes da cidade distante fluíam como um rio, iluminando o rosto de Lucas. Era como se aquela luz estivesse lavando as palavras antigas dentro dele. Quando a plataforma da estação se distanciava, Lucas murmurou mais uma vez para a janela: a Argentina não está imitando nada. Eles apenas estavam protegendo seus corações mais do que ninguém. Penélope, ouvindo aquela voz, fechou lentamente o caderno. A palavra certamente se inverteu. Mas não era uma correção, era um sinal de crescimento. As palavras de compreensão, nascidas do silêncio, se espalhariam silenciosamente pelo mundo. E o trem que os levava correu direto através da luz dourada. Sua trajetória era como uma linha de compreensão que unia, além das fronteiras de nações. Na manhã seguinte, em Los Angeles, no estúdio de notícias, as imagens da transmissão de ontem eram repetidas incessantemente. Na tela, a figura de Lucas sorrindo em frente a um café em Buenos Aires. A narração falava calmamente, um estudante brasileiro que retratou sua palavra, imitação. A Argentina que ele viu não era um país de rivalidade, mas de compreensão. Assim que a transmissão terminou, as redes sociais voltaram a ferver. Mas desta vez não era polêmica. Na linha do tempo, comentários gentis e palavras de agradecimento se alinhavam. Não havia sombra de raiva ou provocação. A mudança dele é inspiradora. A coragem de aprender é o primeiro passo para mudar a América do Sul. Não se trata de quem é melhor, Brasil ou Argentina. Jovens com essa percepção são a esperança. Lucas olhou para a tela do smartphone e mordeu o lábio. Inacreditável. Antes era uma tempestade de críticas. Penélope respondeu com um sorriso. Quando as palavras mudam, a forma como o mundo as ouve também muda. Centenas de e-mails chegaram à emissora. Muitos deles de telespectadores americanos. Eu não sabia quase nada sobre a Argentina. Mas ao ver as imagens, chorei. Que existe um país tão silencioso, onde as pessoas confiam umas nas outras. Respeito a esse jovem chamado Lucas. Ele não apenas admitiu seu erro, mas o transformou em esperança. Argentina, Brasil e Estados Unidos. Devemos nos conhecer para não repetir os mesmos erros. Enquanto lia esses comentários, Penélope sentiu um pequeno calor em seu peito. Em toda a sua carreira de jornalista, era a primeira vez que as palavras eram recebidas como um bálsamo. O momento em que o jornalismo não fere as pessoas, mas as une. Ela percebeu novamente o quão precioso isso era. Alguns dias após a transmissão, Lucas visitou novamente o estúdio do programa. Vestindo um paletó branco, sentou-se ao lado de Penélope com uma expressão um pouco tensa.
A apresentadora, Alison, sorriu gentilmente. Senhor Lucas, suas palavras moveram muitas pessoas. Como você se sente agora? Lucas respirou fundo e respondeu lentamente. Eu senti vergonha. Mas, mais do que isso, aprendi o quanto saber nos dá liberdade. Para mim, a Argentina não era um inimigo nem um concorrente, era um espelho. O que estava refletido lá era a minha própria imaturidade. O estúdio ficou em silêncio. Lucas continuou. Eu rebaixava os outros para ter orgulho do meu país. Mas percebi que o verdadeiro orgulho é algo que não se abala mesmo quando reconhecemos o outro. O fato de o povo argentino não me culpar, apenas me acolher, foi o maior choque. Alison estreitou os olhos e assentiu com aquelas palavras. Você é corajoso, Lucas. Falar sobre seu passado não como uma negação, mas como um aprendizado, não é algo que qualquer um possa fazer. Da plateia, aplausos surgiram naturalmente. Lucas inclinou a cabeça, e seus olhos se encheram de lágrimas com o som dos aplausos. Depois que o programa terminou, Penélope e Lucas saíram do estúdio. O vento de inverno acariciava suavemente seus rostos, e não havia uma nuvem no céu. Lucas olhou para o céu e disse, Penélope, obrigado. Se você não tivesse segurado minha mão naquele dia, acho que eu nunca teria visto este céu. Sou eu quem agradece. Sua jornada me lembrou da essência do meu jornalismo. Transmitir é acreditar em alguém que está tentando mudar. Os dois começaram a andar lado a lado. Do outro lado do cruzamento, o sol começava a se inclinar. O cabelo de Lucas, recebendo a luz, brilhava em dourado. Vendo aquela figura, Penélope pensou de repente, esta luz já não pertence a nenhum país. É a luz da compreensão que nasceu dentro de uma única pessoa. No carro, no caminho de volta, as notícias do rádio chegaram aos seus ouvidos. O programa América Real conquistou o primeiro lugar na audiência nacional por 2 semanas consecutivas. Mais da metade dos telespectadores respondeu que sentia esperança em uma nova relação entre Brasil e Argentina. Lucas, olhando para fora da janela, murmurou suavemente, se eu pudesse falar na transmissão mais uma vez, eu jamais diria que a Argentina só sabe imitar. Desta vez, eu diria que nós também podemos aprender com a Argentina. Penélope assentiu e sorriu. Enquanto houver você que pode dizer isso, o mundo certamente mudará, pouco a pouco. O sol se pôs e as luzes da cidade encheram a noite. O vermelho do semáforo se refletiu nos olhos de Lucas e lentamente se tornou verde. Era como se seu próprio coração estivesse se tingindo de uma nova cor, mudando. Naquela noite, Penélope abriu seu diário e na última página, escreveu, a verdade não está no volume da voz, mas no silêncio do coração. E a compreensão não começa com um pedido de desculpas, mas com a aproximação. O que Lucas me mostrou foi a esperança de que as pessoas podem mudar. Além das nações. No momento em que fechou a página, um rastro de avião correu pelo céu noturno distante. Era o sinal de que Lucas havia embarcado em seu voo de volta para casa. Mas aquele rastro não desapareceu, permaneceu no céu por um tempo. Como se a luz que ele deixou ainda estivesse iluminando algum lugar do mundo. E Penélope, com um sorriso, olhou para o céu. Adeus, Lucas. Mas com certeza nos encontraremos novamente em algum lugar. A história que tece o encontro ainda não terminou. O que você achou deste